Olá a todos, respostas de sábado número 305. Bom, avisos. Primeiro aviso, esse vídeo vai ser bem rápido. Segundo aviso, hoje plano de fundo aqui, novamente com o 1450 e o tape deck da Marantz. Para você que não sabe, respostas de sábado é uma série que eu faço aqui, onde eu respondo perguntas, comentários, críticas, sugestões, tá? Tem interesse em fazer alguma pergunta sobre essa geração de equipamentos? Deixa aqui no 305, que lá no 306 eu te respondo. Então é mais ou menos assim que funciona. Hoje você vai ver eu respondendo perguntas que foram feitas no 304 e quem manda aqui as mensagens é o celular, tá? A ordem é o celular. Plano de fundo, como já comentei, Morio 1450 gradiente e um tape deck aqui da Marantz, ele tá desligado, tá? É só plano de fundo mesmo. Então é isso aí, vamos lá. Lembrando que aqui nesse canal a gente conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Comparativos, opinião sincera, respondendo perguntas, lives, que é por isso que eu estou fazendo bem rápido aqui, porque eu quero fazer uma live ainda hoje. Sim, estou respondendo estou gravando esse vídeo na sexta-feira à noite, então se você fez uma pergunta antes de sexta-feira, 7 horas da noite ou sábado de manhã, eu não vou conseguir responder. Refaça aqui nesse vídeo que eu vou te responder daí. Comparativos, opinião sincera, dicas, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona. Vamos lá, se eu esqueci de alguma coisa, quem acompanha esses vídeos sabe, eu sempre estou repetindo a mesma coisa aqui. Vamos lá, vamos tentar responder as perguntas aqui então. Primeira pergunta, Vladimir Espíndola, membro do canal. Aqui nesse canal a gente tem um setor de membros, você tem vídeos de bastidores, dicas, algumas coisas lá. Tem interesse em fazer uma contribuição para este canal, para ele continuar ativo? Você pode entrar no setor de membros, paga lá uma mensalidadezinha por mês e recebe os vídeos de bastidores lá, tá? Vamos lá, então nosso amigo Vladimir, ele é membro do canal. Vamos lá, vamos ver o que ele está perguntando aqui. Um par de caixas normalmente é ligado a um amplificador ou receiver, certo? Poderia ser o mesmo par de caixas ter ligações de 2 ou mais amplificadores ou receivers simultaneamente? Parece loucura a princípio, mas seria para, no caso, usar um por vez, sem necessidade de retirar os cabos de um para ligar no outro. Mais uma vez, desde já, muito obrigado. Cara, normalmente, sem nenhum tipo de adaptação, a gente não consegue fazer isso, né? Não tem como, além de ser muito perigoso, né? Você imagina que você tem ali a mesma caixa ligada a 2 amplificadores, se você erra ali o chaveamento, você liga amplificador com amplificador, e aí você pode queimar o amplificador, né? Na época, a própria Gradiente tinha um aparelho, eu já tive esse aparelho, um aparelho grandão assim, com um monte de botão, que você ligava tipo 10 caixas e 10 amplificadores. Aí o cliente chegava lá e falava assim, isso provavelmente é uma peça que a Gradiente fazia para ser vendida para revendedores. Quero testar a Master 78, pum, Master 78, com o mod 126. Pum, mod 126. Não, agora eu quero testar com o 246. Pum, apertava. Então assim, ia mudando ali. Existia um equipamento desse, né? Mas era várias coisas ligadas e tudo mais. Então é bem difícil de encontrar um aparelho desse. Agora, um outro aparelho que parece que alguém está fabricando aí, eu exatamente não lembro como é o nome, mas é um amigo do Douglas, né? Douglas N High Lo-Fi. Acho que é assim o nome do canal dele, e ele pode te indicar lá. Se o Douglas estiver assistindo aí, quiser responder para o nosso amigo aqui, parece que ele tem um amigo dele que fabrica um chaveador de caixa acústica. O nosso amigo Douglas, ele utiliza lá no canal dele, já vi ele utilizando várias vezes, esse sistema que você aperta lá, tem provavelmente com relé, né, para justamente não ter esse perigo de você acertar uma chave. Aqui é a chave 1 com a chave 2. Putz, esqueci a chave 1 ligada. Pum, ligou o amplificador no outro, queimou, já era, né? Então provavelmente é com sistema de relé. Então quando você aciona um, desarma o outro de qualquer maneira, né? É uma chave que liga e desliga, e não é simplesmente ligar e desligar e manter ligado. Ela desliga um polo e liga o outro. Então você não tem como ligar 2 polos juntos, né? Então é com um sistema de relé. Então ele tem lá essa peça e parece que ele faz por encomenda lá. Só que eu não sei qual é o valor, teria que verificar lá bem certinho, sabe? Mas então, como a pergunta é, normalmente não se liga, né? Existem algumas umas trambicagens, umas jabiracas aí que o pessoal faz para poder ligar mais de uma caixa ao mesmo amplificador, ou, né, mais do que um amplificador na mesma caixa, ou mais caixas no mesmo amplificador, né? Então é mais ou menos isso. Agora,
Normalmente a gente não faz esse tipo de ligação não, beleza? Muito obrigado pelo comentário, meu amigo. Cândido Oliveira, rapaz, você já vendeu os signos PA800? Eu estou interessado. Não vendi. PA800, você pode encontrar o anúncio dele no site amarelinho, mais conhecido como Mercado Livre. Você também pode, só você ver lá, ó, aqui, ó, né, o vídeo passado tinha um tapete azul e o fundo marrom lá, normalmente as fotos que eu tiro é assim. Ou no álbum de caras, mais comum, conhecido como Facebook Marketplace. Ele também está anunciado lá, certo? Mas de qualquer maneira, eu vou deixar aqui o meu contato, se você tiver interesse em fazer uma oferta diretamente, ó, vou deixar aqui bem certinho o meu contato para você, tá? E daí você tiver interesse lá em mais alguns detalhes, alguma coisa assim, você venderia mais barato do que ele tá lá? Venderia. Se eu tirasse os pés dele, que são dos Polivox, para quem assistiu o vídeo dele sabe o que eu tô falando, aí eu até venderia assim os pés mais barato, tá? Mas ele tá anunciado sim. Grande abraço, obrigado pelo comentário. F. Suzano, fala César, estou tentando arrumar o esquema do Unimec, mas não encontrei em nenhum site. Até mesmo o cara do site amarelo que vende esquemas não tem. Eu iria tentar refazer a placa para deixar original, mas as trilhas solta tudo com o calor do ferro. Aqui em São Paulo, essa marca teve bastante fama nos anos 80. Era a de maior potência dos aparelhos de entrada da Polivox e Gradiente. Algumas pessoas diziam que eles pareciam com os caminhões Fenemé, por ter o visor do sintonia de rádio em cima e bem fininho. Realmente o caminho para funcionar o equipamento é bem legal. Ainda mais quando ele começa a funcionar e você pega a música que você gosta e coloca para tocar. Valeu, abraço para a galera das velharias sonoras. Realmente, né? Esquemas, né, de equipamentos, quando é um equipamento importado, né? Por que de tape deck você encontra bastante? Isso aqui tem esquema a rolé, pelo menos tinha na época que eu procurava, não sei hoje. Então tem muito equipamento, os nacionais, tipo os gradientes, né? Os tape decks, você encontra, é só procurar o equivalente JVC. Você encontra manual de esquema elétrico, né? Esquema eletrônico, né? Já os nacionais é bem difícil. É bem difícil mesmo, não é fácil, é mais complicado. E ainda mais essas marcas que são bem... como é que eu posso dizer assim? Pouco conhecida, que não teve tanta... Né? Você encontrar um esquema eletrônico de um gradiente, alguns modelos já é difícil. Imagine dessas marcas que não foram tão vendidas assim como Greynotes, Unimec, sei lá, Fidelis, que mais? Tem aqueles Maxon, né? Tem várias marcas que é bem difícil de encontrar o esquema eletrônico mesmo, né? Continuando. Darcy Ribeiro. Olá César, fiz uma atualização nos meus agudos, tirei meus 2 ST300, aqueles com aquele apelido que eu fiz um vídeo inclusive, né? Enfim, comprei 2 agudos dos grandes, piso elétrico. Cara, ficou um agudo muito bom, agudinho de som bem apurados. Lembrando, não é aqueles leção pequeno, e sim um modelo de piso elétrico dos maiores. Que acha? Eu tenho preconceito com piso elétrico porque eu sofri com piso elétrico, né? Não sei de qual que você está falando, porque tem aqueles pequenininhos, aquelas bolinhas que tem o velcro que você cola assim, que lá é TL1, acho que é, né? E tem aqueles quadradinhos, né? Que tem na minha época era o 100, que era o que tinha tela, e tinha o 80 que não tinha tela. Modelos, né? Eu acho que hoje é outros modelos que eles usam lá. Realmente eu tenho um preconceito muito grande com piso elétrico, porque quando a gente tocava, né, óbvio, tocando uma festa, alguma coisa assim, com colmeia de piso elétrico, cara, chegava no final da festa, as bundas deles tudo derretida, né, tudo caindo assim, né, chegava a esquentar tanto que ele derretia. E aí quando você consegue um ST300, um par de ST300 matava 20 piso elétrico, né, para tocar festa. Então, agora, residencialmente, eu realmente não gosto muito do agudo do piso elétrico, porque eu desconfio que ele carrega muita coisa, sabe? Tipo assim, ele altera o som, né? Ele tem o barulho, né? Sabe? Eu não sei, eu realmente não gosto. Mas se ficou bom pra você, que bom, né? Eu não me agrado muito com piso elétrico, não. Continuando. Paulo Ferreira da Silva. Boa noite, César. Tenho 2 receivers e sempre gosto de revezar um ou o outro, né? Uso um dos 2. Vamos lá.
tenho 2 receivers, eu sempre gosto de revezar, uso um ou 2. O problema é que, por questão de espaço, uso apenas um par de caixas e tendo ficar muitos fios e tenho mudar os fios de um par para o outro toda vez. Posso manter os 2 conectados na mesma caixa para não ter que ficar mudando os fios de um lado para o outro? Não, como foi dito aí na primeira pergunta, não. Se ligar na mesma caixa 2 amplificador, vai entrar em curto, né? Você está ligando o amplificador no outro. Não, sem chance. Né? E nem faz chavinha, nada, porque o risco de você queimar eles é grande. Então eu vou indicar a mesma coisa que eu indiquei na primeira pergunta aí, que é o aparelhinho lá que o nosso amigo do Douglas faz lá. Então eu posso indicar aquele aparelho para você. Daí é até por controle, se eu não me engano. O Douglas vai lá, aperta o controle remoto e ele muda as caixas. Então você pode estar distante da caixa e ir mudando uma caixa da outra para poder sentir diferença entre elas, né? Mas lembrando, é uma peça artesanal que ele faz lá por encomenda, então realmente não sei preço, não sei como é que faz, não sei se ele ainda faz ou não. Então eu só indico, né? Quer dizer, nem indico ligar mais do que um amplificador na mesma caixa, eu nem indico. Mas se fosse para fazer, o ideal seria fazer dessa maneira que o Douglas utiliza lá nos vídeos dele, tá? Selfinger Brasil. Pura verdade, DJs de hoje, tudo Nutella. Teve uma vez fazendo som para casamento, um dos drives de alta abriu o bico. Na hora, desliguei a caixa com o drive e fiz a manutenção na festa mesmo. Já saía prevenido. Esse é um dos motivos que eu nunca gostei de drive de alta, né? Drive que você praticamente perde tudo. Então, eu já tive festa que pararam os agudos, mas você com corneta, você vai lá e dá aquela equilibrada. Pararam as cornetas, bom, parou a corneta, você vai lá, consegue dar uma equilibrada. Agora, se você tem um tweeter de alta e média, parou o tweeter de alta e média, você vai ficar só com o woofer, né? Daí o som vai ficar horrível. Por isso que eu sempre fui contra a 2 vias. Sempre gostei das 3 vias. Sempre quis woofer, né, o drive e o tweeter, né? Justamente por causa disso, porque a gente sempre teve problemas com para Twitter, para média, você sempre está resolvendo ali na hora, você consegue resolver. Mas quando é um drive de alta, um só, parou, já era, né? E isso que você falou é verdade, você tem que saber resolver os problemas. E só sabe resolver os problemas, parou o som na metade, parou o som, você só sabe resolver os problemas se foi você que montou. Né? Tem muito DJ que o cara pega já montado ali, já chega lá, o set montado, se escapar um fio, né? Escapou um fio de um toca-discos lá, começou a dar aterramento, alguma coisa, ele não sabe, vai ter que chamar o técnico para mexer, né? E os operadores de áudio, como eu disse, antigamente o operador de áudio era aquele cara que chegava cedo para descarregar caminhão, carregava caminhão, montava a caixa, montava o equipamento, testava o equipamento, né? Hoje o DJzinho chega lá, já tá tudo arrumadinho, simplesmente. E pior, né? Na nossa época tinha que descarregar carregar caixa e fio e pá e não sei o que. Eu já contei uma história uma vez, isso vai ficar para outro dia porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Posso contar essa história um dia aí, sobre montar um equipamento de som e, né, ir lá e fazer cagada. Bom, uma hora eu conto. Então, hoje em dia não, hoje em dia o cara chega lá com uma caixa ativa, simplesmente põe a caixa ativa, liga na tomada, liga lá o controlador e pá, né? Antigamente você tinha que ficar crossover, e cabo pro crossover, e caixa, fio para agudo, fio para médio, fio para não sei o que. Era bem mais complicado. Continuando, Darcy Ribeiro. Olá, outra pergunta. O Sam 800, a entrada de microfone, são 2, esquerdo e direito. Se jampear, vai sair nos 2 canais, né? Pois o normal seria ligar só sair de um lado. Jampeei e ficou ótimo. Eu realmente nunca precisei utilizar microfone no Sam 800, né? Já utilizei muitas vezes Sam 800, mas nunca precisei utilizar o microfone dele. Eu realmente não sei, eu acho que as entradas é mono mesmo, né? Tem que verificar bem certinho, isso aí eu vou ficar te devendo. Mas acho que são 2 entradas mono, então se você quiser fazer estéreo, você vai ter que botar 2 P10 lá e jampear os canais, né? Continuando, comentário dos membros aqui, ó. Vamos lá. Roberto CWB. César, acompanhando a saga dos PM5000, que é uma saga que eu acabei de fazer aí, vai estar aí na... né? Quem está acompanhando os vídeos viu aí. PM5000, vi que você trocou os integrados responsáveis pelos acendimentos dos LEDs, dos VUs, de vários deles. Esse integrado ainda encontra-se para comprar?
Poderia dizer o número do integrado e onde tem disponível para venda? Sim, meu amigo, sem problema nenhum. Se eu não me engano é o LA339, é muito barato, custa, hoje se for ver, R$2,50, que seja R$5, né? Você vai pagar. Eu cheguei a pagar 90 centavos, mas ou é um e alguma coisa, ou 2 alguma coisa. Então você compra, né? E aqui em Curitiba, se você quiser comprar, você vai ali na 7 de setembro, esquina com 24 de maio, na Pares, não é Pares, não é na Cepar, é na Beta Eletrônica. Então você vai ali e você pode comprar os integradinhos para você utilizar aí, né? Que é o LA339, tá? Só que tem um problema. Qual que é o problema? O teu PM5000 não usa esse integrado, porque o teu PM5000 é de primeira geração, caixa verde. E normalmente os de primeira geração caixa verde, eles não usam integrado, eles usam resistor e transistor normal, né? Só os últimos PM5000 que foram atualizados com esse integrado. Então, eu mesmo aqui devo de ter algum com integrado e um sem integrado. Eu deveria ter mostrado isso aí na saga, sei lá. Ainda estou mexendo neles aí, vai ter muito vídeo ainda dos PM5000 aqui no canal. Então o que acontece? Existe a versão com integrado e a sem integrado. E o teu é praticamente 100% de chance que ele é o sem integrado, tá? Porque é a primeira versão, caixa verde, então não adianta nada você comprar os integrados, né? Para você não adianta nada, a não ser que você tenha adquirido ou vai adquirir, ou sei lá. Mas antes de comprar os integrados, o ideal é você ver se o teu equipamento é com integrado ou não, você entendeu? Mas é um integrado fácil, é utilizado até hoje. E você compra barato, não tem problema não. Não é complicado não. Beleza? Continuando. Vladimir Espíndola. Opa César, gostaria de saber sua opinião sobre desativar V-limiter. No YouTube existe muita gente que defende essa prática, alegando que o V-limiter amarra o amplificador. Por outro lado, existe aqueles que o defendem, dizendo que é uma proteção do sistema que age quando esse é submetido a esforço extremo, no tocante a excesso de volume ou impedância mais baixa do que a recomendada. Em seu modo de ver, existe alguma justificativa aceitável para se fazer isso? Na real, eu gostaria que você tentasse explicar com o seu jeito peculiar o porquê de haver o V-limiter nos amplificadores e também saber o que acha dessa prática. Já fez algo do tipo? Quais os prós e os contras de desabilitá-los? Desde já, forte abraço e sucesso ao canal. Bom, vamos lá. Sou totalmente contra a desabilitação. Não é à toa que um 1450 durou aqui 50 anos, né? E que um Aiva F99, não sei se tem V-limiter ou não dura 10 anos, né? Esses equipamentos eles têm a durabilidade porque eles foram feitos para durar. Então, quando o engenheiro foi lá e fez esse equipamento, ele fez, não, vamos fazer uma proteção que ainda mais com o equipamento desse que é modular, né? Você tem que enfiar fio, botar caixa, a empresa que montou, o vendedor não sabe que caixa que você vai pôr, como é que você vai ligar e tal, então você tem uma proteção para você não fazer cagada, digamos assim. Então eu sou contra desabilitar o V-limiter, que é justamente por isso que eles duram todo esse tempo aí, né? Com relação a amarrar o som, cara, digamos assim, o problema, sabe o que é? Que as pessoas falam assim, não, esse aqui tem 40 watts por canal. Beleza, que seja. Mas tá com V-limiter. Vamos tirar o V-limiter, eu acho que ele chega a 50. Chega a 50. Só que o que acontece? É você tá utilizando o troço além do limite dele. Você entendeu? Esse aparelho aqui, com esses transistores, ele pode chegar a 50 watts por canal? Pode. Sem o V-limiter, talvez você consiga chegar. Mas e a distorção? Certo? E como que vai estar o som? Esses caras, eles não têm ouvido. Esse cara que quer tirar o V-limiter, ele não tem ouvido. Ele quer estrangular o equipamento, você entendeu? É um equipamento desse daqui com 40 watts, você está trabalhando tranquilamente, sem problema nenhum, vai durar a vida inteira se você não fizer cagada, você entendeu? Agora, se você quer um equipamento que toque forte e tudo mais, compre uma potência, né? Tirar um V-limiter de um aparelho desse aqui que vale R$3.000, não, é muito fraco, R$3.000 é muita grana para um aparelho fraco. Beleza, R$3.000 você compra uma puta potência com 500 watts RMS, pronto, vai lá e compre, você entendeu? Então, tirar o V-limiter do aparelho desse é um sacrilégio, né? É o cara querer que um aparelho desse daqui toque igual uma potência moderna, né? E também é aquele cara que não tem ouvido. Porque se você escutar ele aqui
na hora que o V-limiter começa a atuar aí, é porque ele tá distorcendo. Esse equipamento aqui meu, já aconteceu isso. Acho que de um fio encostar no outro e eu senti, ué, tá fraco, o que aconteceu? Tá fraco? Aí o fio tava encostado. Fui lá, desencostei ele e voltou ativa. Quer dizer o que? Ele corta ali, né, a corrente. Então, cara, é uma besteira, né? Você querer ganhar 5 watts, né, 2 watts, 10 watts num aparelho desse, fazer com que um transistor do equipamento desse aqui, que é difícil de encontrar, não encontra mais, fazer a manutenção do aparelho desse é muito difícil e tudo mais, quer que ele passe do limite dele, que você use ele no máximo. Pra que isso, cara? Você entendeu? Pra que isso, né? Eu acho uma besteira total, ainda mais modificar o equipamento lá, quando você tem algumas modificações, né, pessoal, eu acho que até é viável, né, assim como fazem as modificações no PM5000, nosso amigo Douglas lá já mostrou que o filtro subsônico do PM, ele está embutido dentro dele, você cortar aquilo, correto? Por quê? Porque as caixas, né, é aquele assunto, as caixas não tocavam menos de 50 Hz lá nos anos 70, hoje elas podem tocar, então se você tem um amplificador que não toca 50 Hz, você pode tirar aquilo não vai afetar em nada, né? Vai afetar talvez lá se tiver algum problema no toca-discos, dele tá respondendo lá o alto-falante, ficar chacoalhando, mas aí você pode fazer essa filtragem no pré ou em algum outro lugar. Então, e aí você pode botar um subwoofer no PM5000, beleza, tal, só vai mudar o corte de frequência que ele está respondendo, né? E ele justamente, ganhou esse corte de frequência ali, ele ganhou aquele filtro ali, porque como eu sempre falo, a mídia principal dessa época era o toca-discos, e o toca-discos tem esse problema dele começar a tocar frequências que as caixas não respondem, ou até que respondem, mas o teu ouvido não está escutando, e aí ela está trabalhando e está queimando energia, está queimando potência ali numa frequência que não está agregando em nada. Mas isso quando você tinha caixas que não tocavam 50 Hz. Hoje tem caixas que tocam 50 Hz. Hoje tem músicas, né? Músicas que vêm com 50 Hz, estão abaixo de 50, você tem gravações que tocam essa frequência. Antigamente não, o pessoal usava para cima. Por que o pessoal fala que música velha não tem um som legal? Por quê? Porque eles tinham aquela limitação ali na gravação, você entendeu? Hoje, você põe um dance music aí, se você achar alguma coisa aqui, cara, você tem... pra verdade, rock. Então o que acontece? Tem essa limitação, entendeu? Já o V-limiter é uma coisa muito boa no equipamento, se ele, né? O meu V-limiter está alterando o áudio com eu escutando assim, ó. Ó, tô escutando baixinho, o V-limiter tá travando, tá com um defeito, tá cortando energia do aparelho com volume baixo, óbvio, ele vai ter algum problema. Mas aí sim, digamos assim, não, ele está alterando, né, algum problema. Mas o V-limiter funciona para quê? Para você não fazer isso aqui. Opa, cadê? Conforme o som que você está injetando aí, ele vai começar a distorcer e você vai sentir que está no limite, né? Então, provavelmente o próprio V-limiter que faz isso aqui distorcer, ó. Então ele mesmo que está fazendo distorcer, você, tem que baixar. Se você não tem o V-limiter, você vai começar a aumentar até não vai ter distorção, ele vai abrir as pernas, você entendeu? E também com relação à impedância. O V-limiter hoje, ele é muito importante porque antigamente você tinha alto-falantes de 6 ohms, 4 ohms, né? 8 ohms, normalmente era 8, né? De 4 a 8 varia, né? Flutua. Hoje os caras têm subwoofer que se você ligar uma bobina na outra, você vai a 2. Né? Tem subwoofer que se você ligar a bobina em paralelo ali, vai a 1 ohm. Aí você põe um sub desse, o cara quer inventar de pôr um sub de carro, né? Sempre acontecia isso. O meu som do carro eu vendi, agora vou botar os alto-falantes no meu 3 em 1 em casa. Aí bota um 3 em 1, pof, né? Sobe fumaça. Por quê? Porque baixa impedância e pum, queima. Então se você tem um troço ali que vai te proteger com relação a isso, né? E não está alterando o áudio, veja bem, deixa eu ver se eu consigo achar uma música aqui. Que não esteja alterando o áudio num volume razoavelmente aceitável. Entendeu? Então, se você não está alterando o áudio num volume razoavelmente aceitável, para que tirar? Né? Agora, não, é porque quando eu chego aqui, ó,
Aí quando eu chego aqui no 10, tá distorcendo. Quem distorce é o V-limiter. Mas ele tá distorcendo justamente para você não ir até ali, entendeu? Tá distorcendo é o baixo, é o limite dele, né? Não vou... Deixa eu botar mais grave aqui. Não vou chegar nesse limite aí. Tá distorcendo? Tá. Quem tá fazendo distorcer? O V-limiter. Pra quê? Pra te dizer que já tá no limite, pra você não ir mais do que isso. Se você tira isso, ele vai até abrir o bico, até queimar o transistor. Então é isso, pessoal. Desculpe o vídeo mais curto dessa vez, eu ainda quero fazer live, mas acho que já queimei minha garganta aqui. Se eu não respondi corretamente alguma pergunta, se você quer agregar algum assunto, algum comentário a tudo que eu falei aqui, deixe seu comentário, a sua pergunta para a semana que vem. Se alguma pergunta que eu não respondi corretamente aqui, ou você quer, né, aumentar a discussão, ó, tá aparecendo lá um pedal aqui, ó, que eu fiz aqui no vídeo passado. Então, se você quiser aumentar a discussão, faça a pergunta de novo aqui, repita a pergunta que você fez aqui, que você achou que eu não respondi direito, e a gente conversa semana que vem. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de deixar o like para ajudar, assiste os outros vídeos aí durante a semana. Eu ainda vou dar alguns recados durante o mês de dezembro, eu acho que no mês de dezembro eu vou ter que dar uma descansada aí. E não posso deixar de falar, se você quiser ver a minha cara, deixa eu ver se eu consigo ver, ó, tem mais 1 minuto e pouco, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Se você quiser ver minha cara, me conhecer, eu tenho um outro canal chamado Coroa Tripla, onde eu ando de bicicleta e mostro algumas coisinhas lá. Então eu faço alguns comentários lá sobre aonde eu vou passando e tudo mais. Deixa eu mudar aqui, ó, mudar de conta, Coroa Tripla. Então é esse canal aqui, ó. Tem alguns vídeos lá de eu pedalando, ó. Aqui um vídeo de eu pedalando, então mostrando alguns lugares e tudo mais. Tem interesse... e daí tem aqui também eu falando. Deixa eu ver se aparece algum aqui que eu tô falando. Acho que é no Shorts, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir alguns Shorts aqui rapidinho. Então, tem interesse? Inscreva-se lá no canal, me ajuda lá. Aqui, ó, eu falando aqui, ó. Falando aqui sobre a ciclovia aqui na minha região. Tem interesse? Coroa Tripla. Inscreva-se lá, assista os vídeos, deixa o like para ajudar. E aí, esqueça de fazer a pergunta para semana que vem. Abraço.